Muito bem, agora a gente vai falar sobre composição. O que é a composição? A composição é tudo que a gente tem no nosso quadro, certo? Como todos os elementos se comunicam e se combinam. Então o personagem, que nesse caso, agora, sou eu, são todos os elementos que compõem o meu cenário, como tudo isso está organizado, e eu vou te dar algumas dicas de como organizar melhor a sua composição. A primeira coisa que a gente faz é se distanciar de qualquer objeto e qualquer outra coisa. Por exemplo, eu estou distante da parede lá do fundo. Quando a gente se distancia, a gente cria uma coisa chamada de profundidade de campo. Geralmente, nas câmeras profissionais, é onde a gente tem aquele desfoque, onde a gente tem isso, mas o mais importante é que a gente dá um destaque para o assunto principal, que nesse caso sou eu, e no caso do seu vídeo vai ser você. Quando a gente distancia, a gente fala para quem está assistindo que quem está em primeiro plano, ou seja, quem está mais próximo de quem está assistindo, é o principal assunto. E nesse caso somos nós. A gente não quer, durante o nosso vídeo, que a pessoa fique tentando ver o que está escrito no computador, que a pessoa fique vendo a bagunça que está aqui atrás, certo? Então, primeira regrinha, se distancie. A segunda regrinha é o seguinte: você vai posicionar a sua câmera, você vai se distanciar da parede e você vai olhar para a sua câmera e vai ver tudo o que está em quadro. E aí você vai tirar de quadro tudo que não interessa. Então, por exemplo, nesse caso eu tenho aqui uma bagunça em cima desse negócio. O que eu tenho que fazer? Tirar. Viu como já ficou melhor? Já está um ambiente mais limpo. Mas ainda dá para melhorar. Se você reparar, aqui atrás de mim tem umas coisas em pé. Consegue ver como tudo já deu uma melhorada no ambiente? Dá uma olhada antes e depois. Isso é fundamental para que você tenha uma limpeza na sua imagem. Tem que botar a mão na massa? Tem que botar a mão na massa. Então essa é a nossa terceira regra. Coloque a mão na massa. Agora nós vamos falar sobre enquadramento. Todo celular, toda câmera, na verdade, tem uma coisa chamada linha de grade, que é isso aqui, Ela nos ajuda a enquadrar melhor o nosso assunto. Tá vendo esses pontinhos? De uma forma bem simples, tá? Quando a gente olha uma imagem, o nosso olho, a primeira coisa que ele faz é percorrer todos esses pontos. Ele procura alguma informação em todos esses pontos. Depois, ele observa o resto da imagem. Ou seja, se a gente quer dar destaque para alguma coisa, a gente vai colocar esta coisa entre esses pontos. No nosso caso, que somos nós o assunto principal, a gente tem que estar basicamente nessas linhas. Se eu estivesse fazendo um diálogo, fazendo um vídeo onde duas pessoas estão conversando, eu poderia colocar uma pessoa aqui, e aí eu tenho essa área toda de respiro, subtende-se que eu estou falando para alguém que está deste lado, e a outra pessoa poderia estar aqui. Ou seja, quando um fala, fala nessa direção. E aí quando o outro responde, responde nessa direção. Mais ou menos isso. Dá pra entender? Eu acho que deu pra entender. Eu também acho. A gente não coloca as duas pessoas no mesmo quadro, mas a gente consegue dizer que eles estão conversando entre eles. É isso. Basicamente é isso que a gente tá falando, né? Acho que eles entenderam. No nosso caso, como a gente tá gravando sozinho, o ideal é que a gente coloque os nossos olhos mais ou menos nessa linha que a gente tem aqui, certo? Então a gente vai se posicionar da seguinte forma. Nós vamos ficar no meio do quadro, a gente vai deixar um espacinho aqui em cima da cabeça, para não ficar com a cabeça cortando assim, certo? E também não vai fazer um vídeo onde a gente esteja com outra cabeça que poderia estar aqui. A gente ocupa dessa forma. Posicionar seus olhos mais ou menos nessa linha, esse vai ser o nosso enquadramento. Se você quiser, e eu acho que você vai ter uma limitação por causa de fones de ouvido e tudo mais, mas você pode até se afastar um pouco. Mas lembre-se de manter os seus olhos mais ou menos nessa linha. E por último, nossa última regra é: olhe para a câmera. Se eu me gravar olhando para a tela, os meus olhos vão ficar assim, Então assim, a tela vai te ajudar para você se posicionar, para você fazer todo o enquadramento, mas na hora de gravar, olha para a câmera.